virão. Irmãos, por favor, abram sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Pedro, capítulo 3, versículo 1. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Como ela é rica, poderosa, gloriosa. E como pela sua simples leitura, ela já nos ensina, acrescenta às nossas vidas. Mas nós humildemente pedimos, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor aplique essas santas letras nos nossos corações, para que os nossos dias possam ser moldados segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, essa é a nossa oração. A fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu começo o sermão dessa manhã pedindo licença aos irmãos que costumam frequentar o nosso culto somente à noite. Porque no culto da noite, nós temos estudado, pregado de forma contínua a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Então temos visto passo a passo, e esse era o próximo passo do culto da noite. Mas o mês de maio é o mês da família. E a maior parte da igreja ainda vem na parte da manhã. Então entendi, embora tivesse uma outra mensagem preparada, entendi durante a semana que esse era o desejo do Espírito Santo de Deus, que compartilhássemos justamente esse texto na parte da manhã. Então, se você só vem à noite, está assistindo a gente pela internet, por favor, ouça a mensagem da manhã para que você possa ter o raciocínio continuado, o raciocínio ligado, mas estaremos aqui agora dando seguimento àquilo que já vínhamos falando à noite. Eu sei que é necessário que você entenda, e talvez você não tenha estado aqui nos cultos da noite, então é muito importante que você entenda o que está acontecendo, para que você não faça, como dizem um ditado popular, você não pegue o bonde andando, você não entre no meio da conversa e não entenda muito bem as nuances dos assuntos que estão sendo tratados. Pois bem, essa carta do apóstolo Pedro foi escrita a cristãos que estavam na Ásia Menor. Aqueles homens estavam dispersos, eles estavam espalhados pelo mundo inteiro, mas seguiam firmes na sua fé em Jesus. Eles não abriam mão da sua fé, embora eles estivessem passando por tribulações. A vida do crente muitas vezes é atribulada, e daqueles homens assim também era. Então Pedro escreve uma carta para pessoas que estão passando por momentos de sofrimento.
Só que a carta do apóstolo, ela não tem apenas um teor atual, ela não tem apenas um teor para o aqui e agora, ela também tem um peso profético, porque na sequência do escrito dessa carta, essa carta é escrita um pouquinho antes do ano 60, na sequência dos escritos dessa carta, virá uma grande perseguição contra a igreja. O imperador, começando o seu império, enquanto Pedro escreve, se chama Nero. E você deve ter ouvido falar sobre histórias do imperador Nero, do imperador romano, que imprimiria perseguições sobre a vida da igreja. Então, Pedro escreve para uma igreja que passava por dificuldades, mas o fogareiro ia aumentar, ia ficar ainda mais apertado. O tempo ainda ficaria um pouco mais tenso. Pensando nisso, o apóstolo Pedro escreve palavras de encorajamento para aquele povo, mas não somente o encorajamento vazio. Pedro não fala apenas de fé na fé. Eu vou conseguir porque vou conseguir. Eu declaro e alcançarei. Ele não estava falando de pensamento positivo. Não. Pedro estava falando de uma vida embasada em Cristo Jesus. E é por isso que nos primeiros capítulos ele vai falar que aquele povo deve se posicionar, ou qual é a posição espiritual daquele povo. Ele fala, vocês são nação santa. Vocês são sacerdócio real. Vocês são povo eleito. Então, aqueles que têm uma experiência salvífica com Cristo, aqueles que têm uma experiência transformadora com Cristo, a partir desse momento, eles saem do lugar onde estavam e passam a pertencer ao reino do Filho do seu amor. Então, eles têm uma posição, eles têm um título, eles têm uma herança, eles carregam um nome. Pedro está dizendo para aquela igreja, olha, vocês passarão por problemas, vocês passarão por aflições, mas vocês não são qualquer um. Vocês são um povo designado por Deus para ser luz nesse mundo. Depois de trazer o conteúdo teórico, a vida, os rudimentos básicos da fé, de lembrar aquele povo quem de fato eles são em Deus, Pedro começa a fazer uma explanação voltada ao seu comportamento. Pedro diz, olha, o crente deve se comportar de forma ética, de forma correta, ele deve agir de forma correta diante da nossa sociedade, sem que ninguém tenha o que falar dele. Então, domingo passado, à noite, vimos isso. Crente não pode ficar envolvido em falcatrua, crente não pode ficar tentando tirar vantagem ilícita, crente não pode fazer aquilo que é errado. O comportamento do crente precisa ser um comportamento correto, ético. Vimos também que esse comportamento ético que fazemos ao nosso redor é porque os outros têm sim a ver com a nossa vida. Porque no nosso caso, na nossa fé, implica ou está implícito uma ação de testemunho. Então, quando nós vivemos a nossa vida, não vivemos algo somente para nós, não vivemos uma fé para o interior, mas vivemos uma fé que precisa resplandecer Cristo para todos aqueles que estão à nossa volta. Na sequência, Pedro vai falar sobre a vida exemplar daqueles que servem. Nesse texto não me aterei muito, porque lembro que falamos muito bem sobre isso, ou exploramos esse assunto quando falamos a carta de Colossenses. Os parâmetros são muito parecidos, mas de fato o que Pedro está dizendo é que aquele que serve, que aquele que trabalha, ele precisa entender que ele está fazendo aquilo não apenas para homens, mas para o seu Senhor, ou para o Senhor ressurreto, para Jesus, e que se ele for oprimido por causa da justiça, ele deve permanecer firme, porque nosso Senhor também assim o foi por causa da justiça. Então, dizendo como deve ser a nossa forma ética diante da sociedade, explicando como deve ser a nossa forma ética diante do trabalho, agora Pedro, ele secciona, ele abre uma nova aba e ele vai falar como deve ser a nossa forma ética diante da família. A família. Família foi uma instituição gerada, feita pelo nosso Deus. Mas aí entram algumas questões que eu gostaria que vocês também pudessem colocar na balança, para que isso possa pesar dentro daquilo que lemos e daquilo que falaremos sobre o que lemos. Porque a família é criada por Deus lá em Gênesis. A Bíblia descreve que Deus ele faz uma criação maravilhosa, ele cria o planeta, o Senhor ele cria a terra, ela é sem forma e vazia, mas gradativamente o nosso Deus vai trazendo ordem ao caos. Às vezes a nossa vida parece um pouco sem forma e vazia, um pouco bagunçada, mas quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, Ele gradativamente também vai trazendo ordem ao caos do nosso coração.
E foi isso que Deus fez na Gênesis. Após aprontar aquele mundo, após aprontar aquele lugar perfeito, aquele lugar bonito, o Senhor criou a humanidade. O Senhor criou Adão, criou Eva, o primeiro homem, a primeira mulher, e lhes deu a incumbência, lhes deu uma missão. Eles deveriam ser fecundos, eles deveriam ter filhos, eles deviam se multiplicar e povoar a terra, lidando, dominando, gerenciando toda a criação que Deus tinha feito. Eles são chamados ou tidos como imagem e semelhança de Deus, porque eles eram os representantes de Deus diante de toda a criação. Mas você conhece as Escrituras, você sabe bem da Bíblia. A Bíblia diz que Adão e Eva ouviram a proposta de Satanás. Satanás, a antiga serpente, o enganador, ele foi e através de uma proposta sedutora enganou aqueles homens e os levou a desobedecerem. A partir daquele momento, começa uma primeira ruptura. O homem, ao ser arguído por Deus, ele responde: pecado não foi culpa minha, pecado foi culpa da mulher que me deste. Ruptura na família. A mulher, arguída por Deus, ela responde: Senhor, pecado não foi culpa minha. Pecado foi culpa da serpente, ou seja, o pecado foi culpa da criação, o pecado foi culpa de outro. Ruptura agora é entre a humanidade e a criação. O pecado, ele influencia a vida do homem no particular, ele influencia a vida do homem nos seus relacionamentos ao entorno, ele influencia a vida do homem e da humanidade com a própria criação. É por isso que o autor de Romanos vai dizer que a criação geme ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, porque a própria criação ela se encontra debaixo do jugo do pecado, e ela sofre por conta disso. Nós, enquanto humanidade, fomos diretamente afetados, e a família, aquela instituição criada por Deus, mesmo antes de criar a igreja, ela também é afetada pelo pecado. A partir desse momento, as nossas relações começam a ser extremamente dificultadas. A partir desse momento, as nossas relações começam a ser caóticas uns com os outros. Falo isso pensando, porque quando a Bíblia Sagrada ela vai dizer para todos nós que existe um casamento, existe um lugar onde o homem e mulher eles se casam assumindo um compromisso público diante de Deus e diante das pessoas. Esse casamento é o ambiente, é a incubadora para que a família seja gerada. Todos nós que estamos aqui presentes nessa manhã temos algo em comum. Essa pessoa que está ao seu lado tem algo em comum com você e tem algo em comum comigo também. Todos nós somos frutos de um relacionamento entre um homem e uma mulher. É impossível que qualquer um de nós esteja aqui presente nessa manhã e tenha vindo a esse mundo de alguma outra forma. Todos nós somos frutos de um relacionamento entre homem e mulher. Mas o pensamento de Deus é que esse relacionamento aconteça dentro de um lugar perfeito, dentro de uma incubadora perfeita. E esse lugar o Senhor chama de família. Mas por conta da ação do pecado em nossas vidas, nós fomos distorcidos. E nós distorcemos as nossas relações, e é por isso que hoje nós temos várias configurações diferentes na sociedade, e nem sempre aquilo que você vive hoje necessariamente é culpa sua. É possível que seja até culpa do outro. Mas eu quero dizer para você e ajudar você a pensar de que existe um foco, existe uma origem, existe uma raiz. Nós só vivemos no ambiente caótico que vivemos por conta da ação do pecado nas nossas vidas. Mas eu tenho uma notícia excelente para você. Quando Deus falou para Adão que ele teria um trabalho maior por conta do pecado. Quando Deus disse a Eva que as dores de parto lhe seriam multiplicadas por conta do pecado. Deus disse algo interessante a Satanás naquele dia, a antiga serpente, que um descendente de Eva viria e esmagaria a cabeça daquela serpente. Ou seja, um descendente de Eva viria e esmagaria a obra de Satanás. Ele desfaria as obras das trevas. E nós chamamos esse texto de proto-evangelho. Porque ele é a primeira menção clara que a Bíblia Sagrada faz de que virá um Redentor. E esse Redentor redimirá a humanidade. Esse Redentor nos colocará na posição, na situação de sermos reconciliados com o Pai. E sendo assim, todas as nossas relações podem ser restauradas para a glória do Senhor.
Nós não precisamos viver na prisão, algemados pelo pecado. Não, não, não. Pelo contrário. Pela graça de Deus, quando entregamos a vida a Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita na vida do crente, nós podemos viver uma vida nova, podemos andar em novidade de vida, podemos viver uma família curada, uma família sarada, podemos viver relações de acordo com a vontade de Deus plenas. Por quê? Porque Jesus se deu na cruz para morrer pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Você pode dizer amém por isso? Eu penso que o texto que lemos, ele aponta para todos nós que estamos aqui nessa manhã, porque ele fala para pessoas que estão casadas. Sim, como deve ser o comportamento daqueles que são casados. Mas esse texto traz apontamentos para aqueles que pretendem se casar, porque ele ensina como deve ser o comportamento daquele com quem você vai se casar. Esse texto traz apontamentos também para aqueles que não pretendem se casar, para aqueles que têm o dom do celibato. A Bíblia fala sobre esse dom. Existem pessoas que por escolha entendem que vão viver a sua vida somente para o Senhor e viverão dessa forma. Mas ainda que você tenha feito essa escolha, a sua voz é uma voz de conselho, porque o Senhor não te colocou num ponto de isolamento, Ele colocou você num lugar onde você conversa com outras pessoas. Você influencia filhos, você influencia netos, você influencia bisnetos, você influencia vizinhos. Então é importante que você absorva os padrões da palavra de Deus para que você possa ensinar segundo a palavra de Deus ensina. Então, independente da sua idade, eu acredito que essa mensagem ou que esse texto que lemos nessa manhã, ele é para você, assim como é para mim. Vamos então pensar naquilo que Pedro disse logo no início da sua carta, porque ele vai falando 6 versículos, e se você não tiver ligado, no início do versículo 7, você vai pensar que ele falou somente para mulheres. Se você não tiver ligado, no início do versículo 7, você pensará que Pedro falou apenas para mulheres, mas de fato ele começa falando para mulheres. E ele começa falando de um tema que é um tema extremamente espinhoso nos nossos dias. Ele fala de um tema que é muito difícil, inclusive para mim, para falar sobre esse tema, porque nós temos uma visão distorcida por conta do óculos do pecado que entra nos nossos dias, da influência do dia a dia. Ora, irmãos, Pedro começa dizendo para as mulheres que elas devem ser sujeitas, estar submissas ao seu marido. E quando nós olhamos ou pensamos no contexto dessa palavra nos nossos dias, nós entendemos que isso é uma coisa extremamente negativa. Entendemos que ser submisso a alguém é algo como se fosse uma subjugação, é algo como se fosse uma espécie de opressão, é algo que é danoso para a vida do ser humano. Mas quando Pedro começa escrevendo essa carta, ele já está quebrando todos os paradigmas que você possa imaginar. Pedro, assim como Paulo, e como eles aprenderam com Jesus, valorizavam extremamente a mulher. Você, quando vai ver o ministério do nosso Senhor Jesus, você vê que a Bíblia Sagrada aponta para Jesus como aquele que foi sustentado. Mulheres sustentavam o ministério itinerante de Jesus. Eram essas mulheres que contribuíam e que permitiam que Jesus pudesse fazer as suas longas viagens, porque você não pense que naquela época, por ser naquela época, a viagem era feita de graça, não era. A Bíblia Sagrada especifica que haviam mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. A Bíblia Sagrada aponta para o Senhor Jesus tendo conversas com mulheres no poço, como é com a mulher samaritana. Jesus vai e fala com a mulher cananeia. Jesus, ele conversa com mulheres, coisas que não eram comum para aquele contexto de época. Então, se você não for anacrônico, você vai ver que Jesus, na verdade, ele está indo à frente do seu tempo. Paulo faz a mesma coisa. Quando ele escreve às mulheres, quando ele determina como aquelas mulheres devem exercer as suas lideranças dentro das áreas em que elas exercem liderança, de acordo com a vontade de Deus. Certa vez, pastor Henrique Araújo, diretor do Seminário Betel, que há pouco esteve pregando em nossa igreja, ele disse algo que chamou a atenção. Enquanto faziam uma pós-graduação, um doutorado, numa universidade pública, uma professora disse assim para ele: olha, Paulo era machista. E ele perguntou: professora, nós estamos numa universidade pública, eu gostaria que a senhora desse o conteúdo teórico que provasse que Paulo de fato era machista.
E ela disse, ora, é só você ver, é só você ler a Bíblia. O pastor Henrique disse, não, professora, a senhora é uma professora de universidade pública, a senhora entende o que é anacronismo, é colocar um contexto histórico em outro contexto histórico. Se a senhora analisar o Paulo dentro do contexto em que ele vivia, a senhora sabe. Henrique é respeitoso. Ele falava, a senhora sabe, a senhora vai perceber que Paulo, na verdade, o que ele estava fazendo era dar uma liberdade maior do que a mulher tinha naquela época. Paulo não é machista, professora. A professora, naquele dia, em sala de aula, precisou concordar com o nosso professor, com o nosso pastor Henrique Araújo, porque, de fato, a Bíblia, em ponto nenhum, ela tem qualquer gota de machismo. E nesse texto, nesse versículo aqui, é a prova cabal disso. Pedro, quando ele escreve aquela igreja, se houvesse, o ambiente normal era a autoridade recebe a carta, a autoridade recebe a recomendação e a autoridade diz como vai receber, como vai proceder. A autoridade naquele período era o homem. A autoridade naquele período histórico era o líder. Mas Pedro não se refere àqueles homens, ele faz uma pausa e ele diz assim, agora eu quero falar com as mulheres. Agora eu quero falar com vocês, mulheres. Por quê? Porque vocês, mulheres, têm um lugar de fala, vocês têm direito de tomada de decisão, vocês são responsáveis pelas suas ações diante de Deus. Agora, diante disso, diante daquele recado, diante daquela palavra que ele direciona para aquelas mulheres, e por esse simples fato, por esse simples ato, ele valoriza aquelas mulheres, ele diz, vocês devem se submeter aos seus maridos, serem submissas. Agora você precisa entender essa palavra, porque essa palavra não tem a ver com subjugar, mas essa palavra tem a ver com estar debaixo de uma liderança. Pedro não está dizendo que aquelas mulheres devem ser subjugadas por aqueles maridos, não. Pedro está dizendo que aquelas mulheres precisam estar debaixo da liderança daqueles maridos. Assim como os trabalhadores dos versos anteriores deveriam estar debaixo da liderança dos seus senhores. Assim como Cristo, o Senhor de toda a glória, debaixo da liderança do Pai, se colocou sob o jugo do pecado para pagar o preço do pecado por todos nós. Irmãos, o Evangelho do nosso Senhor é o que existe de mais maravilhoso nessa terra. Existem líderes do mundo inteiro e eles dizem assim, faça o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. As autoridades do mundo inteiro, elas gostam de sentarem às mesas e serem servidas. Mas o nosso Senhor não é assim. Eu penso, e eu tenho que fazer um pedido de desculpa aos irmãos sobre isso, porque os irmãos de nossa igreja, sempre com muito carinho, sempre que tem uma festa, com muito carinho, não precisa parar de fazer isso não, mas eles preparam uma mesa para mim. Eles preparam uma mesa para mim. Uma mesa, bota, essa cadeira ali é para o pastor e para a família dele. Mas eu nunca sento na mesa. Os irmãos que preparam já repararam isso. Não é de propósito. Não é de propósito que faço isso. É porque durante a semana, muitas vezes, não tenho oportunidade de ver os irmãos. Então, assim como diz um irmão de nossa igreja, ele fala assim, o pastor parece a noiva no casamento, porque ele vai de mesa em mesa. Sim, porque de mesa em mesa eu consigo falar, consigo cumprimentar e consigo ter a oportunidade de estar com os irmãos, oportunidade que possivelmente não terei em outro momento. A ideia da mesa para o servir, para o líder, é maravilhosa, é honrar a liderança, isso é precioso. Mas o líder precisa ter a consciência de que o verdadeiro trabalho dele não é sentar à mesa. O verdadeiro trabalho que o líder tem é passar de mesa em mesa, vendo como está o coração, começando, cumprimentando, servindo de alguma forma aqueles que estão ao seu redor. Esse pensamento parece que é o pensamento que inunda o coração do nosso Senhor Jesus, Senhor de toda a glória. Poderia ficar no céu, paradinho, mas ele olhando para o meu e para o seu pecado, vendo a nossa necessidade de salvação, ele resolveu se fazer carne, vir ao mundo, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos alcançar salvação e vida eterna. E se isso ainda fosse muito pouco, ele nos dá um novo coração e permite que nós agora sejamos a habitação do próprio Deus, quando entregamos a vida a ele como único e suficiente Salvador. Ele é maravilhoso.
é o líder que nós devemos seguir. Por isso esse líder, ele disse, olha, vocês devem se sujeitar. Por quê? Porque eu no meu tempo me sujeitei. Ele dá o exemplo. Ele não apenas manda que alguém faça alguma coisa, mas ele mesmo vai e faz. O texto sagrado vai dizendo, que o apóstolo Pedro vai dizendo para aquelas mulheres, sejam sujeitas, estejam debaixo da liderança dos seus maridos, dos seus esposos. Irmãos, quando criança, desde criança, na verdade, fui criado em igreja batista, e sempre no encontro de casais, tinha uma liderança, e elas falavam assim, a líder falava assim, olha, é de fato, o marido, a esposa deve ser submissa, mas a compreensão de submissão dela não era essa que eu acabei de explicar para vocês. Ela falava, olha, tem que ser submissa, mas tem que ser submissa somente ao marido que morre pela igreja, que morre pela esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. Então ela coloca uma condicional. Só que o mandamento do apóstolo, a palavra do apóstolo não vai nessa direção. A Escritura Sagrada não diz que devemos ser submissos a um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Pelo contrário. Ele está dizendo aqui que essa submissão, que está debaixo dessa liderança, levará pessoas que não conhecem a palavra de Deus a conhecerem a palavra de Deus. Levará maridos que não conhecem a palavra de Deus a se entregarem ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Então o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que aquela igreja precisa ter, ou que as mulheres daquela igreja precisam observar e viver uma vida de conduta ilibada. Uma vida ética correta dentro daquele conjunto familiar, para que através do seu testemunho de vida, elas possam testemunhar ou falar de Cristo, ainda que sem palavras, para que dessa forma possam ganhar seus maridos para Jesus. Porém, irmãos, submissão não é subjugação. Pastor Álvaro Trindade, que pastoreou muitos anos aqui, num bairro vizinho, em Bento Ribeiro, ele dizia uma frase que marcou meu coração. Ele dizia, toda submissão supõe algo inteligente. Porque se eu me submeto a alguém, isso é um movimento voluntário. Eu não estou sendo subjugado, eu não estou sendo vencido. Eu estou fazendo algo que me é voluntário, eu faço porque quero. Então, o pastor Álvaro Trindade disse, toda submissão supõe ou pressupõe algo inteligente, uma ação inteligente. Existem muitos irmãos aqui que são militares, as forças auxiliares, as forças armadas, muitos aqui, eu nunca fui militar, o mais perto que cheguei foi ser embaixador do rei, mas eu sempre ouvi, os irmãos podem comprovar se isso é verdade ou não, mas sempre ouvi uma frase que era mais ou menos assim, ordem absurda não se cumpre. É verdade? Existe algo nessa direção? Mais ou menos? Tem ou não tem? Tem. Então tem. O que o texto sagrado está dizendo aqui, não é que as mulheres se tornaram um tapete para aqueles homens. Não é que as mulheres se tornaram um capacho para aqueles homens. É porque existe um líder sobre a vida da mulher que é maior do que o próprio marido. Existe um líder que é maior. Existe uma lei sobre a vida da mulher que é maior do que a lei do próprio marido. É a lei do Senhor dela e do Senhor, e daquele que deve ser Senhor também do marido. A lei que governa, deve governar as nossas vidas é a lei do Senhor. Então, qualquer ordem absurda, ela não deve ser atendida. Não justifica o marido. As crianças estão lá, amém. Não justifica um marido que por qualquer motivo entenda que ele deve levantar a sua mão e bater na sua esposa. Isso não é submissão, porque não é inteligente alguém que se submete a um governo, a algo assim. Não justifica. Homens não batem em mulheres, pessoas não devem bater em pessoas. Mas como o homem fisicamente é mais forte, é uma violência que se torna ainda mais agravada. Não justifica mulheres se submeterem ou se subjugarem a um jugo de opressão emocional. O nome parece que é alienação emocional. Pessoas isolam mulheres dentro da sua casa, não falam com ela, dão gelo. Tem marido que quando discorda da esposa, ele dá gelo. Não fala com ela, isola. Não se comunica com ela. É pecado. Irmãos, solteiros, alguns vão casar, outros ensinarão aqueles que vão casar. Não se justifica
forçar ter relacionamento sexual com sua esposa quando ela não quer ter relacionamento sexual. O nome disso isso é um crime, tem nome na nossa lei. Submissão não é subjugação. Submissão não é justificativa para opressão. Submissão é algo feito de acordo com a vontade de Deus, que tem como exemplo a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que entra numa relação, você que está dentro de um relacionamento, você deve ser submissa, mulher, deve. A Bíblia diz, você deve estar debaixo da liderança do seu marido, mas você não deve ser subjugada, nem pelo marido, nem por ninguém. Amém? Amém? Pode continuar ou para? Vocês que sabem. Vamos? O apóstolo Pedro, ele vai falando para aquelas mulheres o seguinte, fala, olha, vocês devem ser, que a beleza de vocês não seja exterior, como as tranças de cabelos. Podemos até parafrasear nessa manhã, que o nosso amor não seja fingido. Não pode ser para fora, né? Tem que ser algo interno, algo de dentro do coração. Então o Pedro vai falando sobre como aquelas mulheres se arrumam, se vestem. Mas, irmãos, eu penso que essa palavra que Pedro disse para as mulheres também serve para os homens dos nossos dias. Sim, eu acredito que ela sirva para os homens dos nossos dias. Eu vou dizer para você por quê. Porque no ano de 2017, 57 bilhões de dólares foram gastos por homens com produtos ou iniciativas que tinham a ver com beleza. 57 bilhões de dólares. A estimativa é que em 23, 78 bilhões tenham sido gastos por homens com produtos que tenham a ver com beleza. É o homem lá fazendo sobrancelha, tem. O homem lá fazendo negócio de laser, tem. O homem lá fazendo coisas estéticas, mexendo no cabelo. Irmão, o homem é vaidoso. Você vai ver os nossos jovens, quando você pega, ele vai ter culto. Ontem teve culto jovem. 46 pessoas aqui no nosso culto, glória a Deus por isso. Mas quando eles vêm para o culto, eles vêm com o cabelinho todo cortado na régua. É degradê. É pequeno aqui, aqui é mais um pouquinho, aqui tem mais. Se você pode reparar, é direitinho. A irmã uma vez chegou na igreja de um pastor e disse, pastor, aquele homem, olha lá, ele pintou o cabelo. Falou, ele pintou o cabelo, pastor. Homem não pode. Ela falou, aí o pastor falou, o que tem, irmã? Ele falou, pastor, homem não pode pintar o cabelo, ele é homem. Ele falou, irmã, se eu proibir todas as pessoas que pintam o cabelo na igreja, não vai poder entrar nenhuma mulher, porque muitas mulheres pintam o cabelo. Mas, de fato, os homens têm aderido aos processos da moda. Eles andam com a roupa da moda, perfume da moda, cabelinho da moda, fazem tratamento da moda. Então, eu penso que quando Pedro fala da vaidade e ele fala para a mulher, essa vaidade também é aplicada na vida do homem. Esse mesmo estudo, irmãos, diz algo, um dado que é estarrecedor, para mim pelo menos. Ela diz que 54% das mulheres, as mulheres gastam 54% dos seus rendimentos com produtos de beleza. Deixa quieto, né, irmão? É muito dinheiro, é muita coisa. Mas o importante é dizer para os irmãos o seguinte: o Senhor valoriza a beleza. O nosso Deus, Ele valoriza a estética. Ele fala assim em Jó, capítulo 39, versículo 19. Quando ele e Jó estão discutindo, ele fala assim, Jó, por acaso foi você que fez os cabelos, ou que fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço dos cavalos com a crina? Olha o detalhe da conversa de Deus com Jó. Ele está falando, Jó, você nem fez o cavalo com a força que ele tem. Jó estava arguindo com Deus. Ele falou, você não fez o cavalo, ou seja, você não fez uma obra maravilhosa, uma obra grande, mas você também, Jó, não tem a sensibilidade de enfeitar
o pescoço do cavalo com a crina. Deus estava preocupado com o enfeite do pescoço do cavalo, irmão. Deus ama a estética. Deus, ele é um Deus estético. Nós, quando vemos aquilo que nós criamos, aquilo que nós fazemos, é maravilhoso. Estava vendo documentário, você vê pirâmides no México, pirâmides no mundo inteiro, aquilo é lindo demais. Mas, irmãos, qualquer criação que nós fizemos com as nossas próprias mãos são inferiores que a criação que Deus faz. Fui visitar um irmão e, enquanto visitava, ele estava fazendo uma sessão de hemodiálise. Estava lá com aqueles aparelhos ligados nele. O aparelho é grande, parece um robô C3PO. E aquele irmão que visitava, ele disse algo para mim interessante. O homem precisa criar um trambolho desse tamanho para fazer aquilo que Deus faz com um negocinho que ele fez desse tamanho com o rim. Tudo o que Deus faz é melhor daquilo que nós podemos fazer. A criação é linda, a criação é bela. Quando você anda por esse mundo afora, quando você vê vídeos, quando você olha ao seu redor, você vai ver a maravilha da grandeza do nosso Deus. Então, o Deus que está trazendo uma palavra de repreensão aqui, ele não é um Deus avesso à beleza, ele não é um Deus avesso à estética, pelo contrário. Como é maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso quando eu vejo. A nossa igreja é uma igreja que se abre para que a denominação possa fazer programações aqui. Nós cedemos o nosso espaço e algumas programações têm acontecido em nossa igreja. Então, quando eu vejo os pastores entrando por aquela porta ali, pela porta da frente, eles já entram assim, ó. Eles já entram olhando. Aí eles entram aqui dentro e falam, ficam olhando. Tá bonito, hein? Semana passada veio um irmão que era membro da nossa igreja há muitos anos. Fez questão de apertar a mão no final do culto. Falou assim, pastor, parabéns, porque a igreja está dessa forma. Falei, irmão, parabéns primeiro não é para mim, porque o pessoal que trabalha na administração é o Renato e Fernando. Então isso daí é com eles, você devia dar parabéns para eles. Mas segundo o parabéns é para a igreja. Porque a igreja se posiciona de uma forma a entender que nós queremos um ambiente de culto bonito, nós queremos um lugar acolhedor, nós queremos um lugar confortável para que as pessoas olhem para nós e honrem o nome do nosso Deus, porque vejam como nós lidamos com aquilo que faz menção ao nome do nosso Deus. Não é por outro motivo. O nosso Deus e nós como seres humanos amamos lugares ajeitadinhos, lugares bonitos. Pastor Andy Stanley, escrevendo seu livro Intensa e Envolvente, falando sobre igreja, ele disse que muitas vezes nós não percebemos que vivemos dentro de um ambiente que está bagunçado, porque nós nos acostumamos a viver dentro de um ambiente bagunçado. E às vezes traz estranheza para nós quando alguém tenta colocar ordem no nosso caos. Mas a palavra de Deus desde o princípio sempre foi assim. Deus é aquele que vem e através da sua palavra ele vai colocando ordem no caos da nossa vida e vai colocando ordem no caos dos ambientes que estamos também. Parêntese, se você é adolescente e não arruma o seu quarto, se você é jovem e não arruma o seu quarto, ele está um caos. Mas se você é um jovem ou um adolescente crente, deixa Deus colocar ordem no seu caos, amém? Os pais que concordam digam amém. Os adolescentes que farão digam misericórdia. Está vendo, gente? Olha isso. Irmãos, apesar de olhar para todo esse processo e como ele é importante, o Senhor, ele diz, através do apóstolo Pedro, que mais importante é aquilo que está dentro do coração da mulher. Mais importante é o que está dentro do coração do homem. E aí ele começa a enaltecer a postura de Sara. Sara, uma mulher que quando você olha nas escrituras sagradas, você verá erros que aquela mulher cometeu. A mulher mentiu. Você vai ver uma mulher que era uma mulher extremamente bonita. Apesar de ter uma longa idade, Abraão ainda precisava mentir sobre o seu casamento com ela, com medo de ser morto e de alguém tomar-lhe a esposa. Uma mulher muito bonita, mas o que Pedro ressalta sobre a vida daquela mulher é que aquela mulher era uma mulher temente a Deus. Aquela mulher era uma mulher que honrava o casamento, honrava o seu marido. Era uma mulher que era um alicerce, uma coluna dentro da sua casa. E através da obediência que aquela mulher teve a Deus e ao seu marido, ela pôde participar do plano
de Deus para a vida dela. E aí, irmãos, entra talvez o melhor exemplo do que é submissão para nós cristãos. Porque submissão não começa no Novo Testamento, começa no Velho. Deus disse a um homem, Deus falou a Abraão, Abraão, eu vou te dar uma missão. Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar onde eu vou te mostrar. Essa é uma missão que você tem. Sara, esposa de Abraão, ela parte debaixo daquela liderança com Abraão. Ela está juntamente com Abraão, debaixo de uma missão. Entende? Submissão. Pegou? Pescou? Está debaixo de uma missão. Sara se condiciona às circunstâncias difíceis daquela missão. Passar pelo deserto, andar em lugares inóspitos, possibilidade de ser sequestrada por qualquer um que queira casar-se com ela. Não tinha proteção de um exército, proteção de muro. Mas ela está ali debaixo da liderança de Abraão, debaixo daquela missão. Deus fez uma promessa a Abraão. Disse a ele que nele, ou no seu descendente, o autor de Hebreus deixa isso claro, não nos descendentes, mas no seu descendente, serão benditas todas as famílias da terra. De quem que ele estava falando? O pessoal que é aluno do EBD, ele estava falando de... Alguém faltou EBD hoje? Ele estava falando de Jesus, do descendente de Abraão, não estava falando de Isaac, estava falando de Jesus, o descendente de Abraão. Nele seriam benditas todas as famílias da terra, porque Jesus viria ao mundo. Então as famílias, os maridos, as esposas que entregam a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador, com eles é compartilhada a missão. Qual missão? Fazer com que todas as famílias da terra sejam benditas. Então a liderança do marido, ela não é uma liderança que aponta para um processo de domínio sobre a esposa, não. A liderança do marido, a liderança do lar, é uma liderança que aponta para uma ação, fazer com que Cristo seja conhecido em toda a terra. E a família é a agência no reino de Deus para que isso venha a acontecer. Então, quando Pedro diz àquelas mulheres, o que serve para os homens, não é o externo, não é o que está para o lado de fora, mas é o que está para o lado de dentro. Olha para dentro do teu coração, olha para a tua motivação, olha para o seu comportamento interno, olha como você disponibiliza a sua capacidade de obedecer às orientações dadas pelo Espírito Santo de Deus. Olha para que você não seja resistente à palavra do Senhor. Não se enfeite somente com aquilo que dá para ver do lado de fora, mas se enfeite com aquilo que é relevante, aquilo que está dentro do lado que está do lado de dentro do seu coração, que é uma vida submissa e de acordo com a vontade de Deus. Mas o texto vai se encerrar. O apóstolo Pedro, no versículo 7, ele fala aos homens, mas existe uma palavrinha aqui que aplica tudo o que foi falado para as mulheres, para os homens. Quando ele diz que os homens também estão debaixo de sujeição a Cristo. Ele fala, igualmente. Igualmente a quem? Igualmente às mulheres, igualmente aos servos, igualmente a Cristo. Igualmente, maridos, vivam uma vida comum no lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser parte mais frágil. Essa palavra frágil, ela quer dizer frágil mesmo, fácil de quebrar. Mas ela não tem uma conotação na vida intelectual ou na vida espiritual. Porque a sequência diz assim, elas são co-herdeiras da mesma graça de vida. Então, frágil não é conotação espiritual, não é conotação intelectual. O texto está dizendo aqui é a conotação física. Alguém discorda que um homem é mais forte que uma mulher? Na Liga Brasileira de Vôlei o pessoal discordou. Resultado, aquele homem que jogou como mulher foi sempre o principal pontuador em todas as competições que disputou. Por quê? Porque embora enquanto era homem, era um jogador, eu não sei nem como fala,
Quando tinha um comportamento de homem, era um jogador nota C. Quando vai jogar com as mulheres, se torna um jogador excepcional. Por quê? Porque é fisicamente mais forte. É fisicamente mais forte. Se uma mulher que luta boxe for lutar boxe com homens, irmãos, vai apanhar, porque é mais frágil. Seleção brasileira feminina de futebol, quando vai jogar a sua fase de treinamento aqui em Granja Comari, treina contra times sub-17, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense também. Por quê? Porque o sub-17 os meninos ainda são mais magrinhos, são mais fraquinhos, fisicamente falando. O texto aqui está falando sobre questão física. Então o texto está dizendo, olha, vocês tratem as suas esposas com honra, porque fisicamente vocês são mais fortes que ela. Por isso, talvez, algumas pessoas tenham uma interpretação de que, e é verdade, o serviço do homem muitas vezes é mais braçal. Então o homem, no passado principalmente, saía para trabalhar fora, enquanto a mulher tinha como sua principal prioridade organizar tudo dentro do seu lar. No passado recente, porque não era assim na época da Bíblia, tá? Eva era ajudadora de Adão. Adão não ia trabalhar na lavoura e Eva ficava cuidando da caverna. Não era isso que acontecia na Bíblia. Eles trabalhavam juntos. Ela era a auxiliadora de Adão. Mas no passado recente, essa configuração tomou conta da nossa sociedade. Por quê? Vou contar um segredo para vocês. Nós temos uma demanda financeira muito grande. Constantemente são oferecidos produtos para que nós compremos. E a nossa sociedade diz assim, para você viver bem, você precisa disso. A gente não tem dinheiro para comprar aquilo tudo. Então, para ter dinheiro, a gente precisa aumentar a receita. Então, a gente começa a trabalhar ainda mais para poder ter dinheiro para viver no padrão que a sociedade diz que a gente tem que viver. Resultado, sai todo mundo de casa para trabalhar. Se demora, daqui a pouco a gente vai botar as crianças para trabalhar também, para poder sustentar o padrão de vida que a gente tem. Aliás, em outros lugares do mundo já colocam. Então, dentro desse esquema caótico, afetado pelo pecado lá no início, é quase que impossível você, num dia de 24 horas, viver com qualidade de vida. Porque você está preocupado constantemente em conseguir dinheiro. Isso faz uma mudança no nosso comportamento social que é muito grande. Eu discipulava, há 3 anos atrás, 3 garotos. E os 3 rapazes, eles tinham algo que me chamava a atenção. Porque eles iam levar suas mulheres no ponto, ou na estação, para que elas pudessem pegar a condução lotada, e eles voltavam para casa para trabalhar de home office. Percebe? Eu não estou fazendo juízo de valor, mas percebe que mudou esse negócio dentro da nossa sociedade? Então, o nosso comportamento precisa ser adequado a isso. Então, mulheres hoje, dentro da nossa realidade, da nossa igreja, mulheres hoje trabalham fora, assim como homens trabalham fora. Mulheres hoje gerenciam negócios, assim como homens gerenciam negócios. Então, se você mora numa casa com 4, 3, 2 pessoas, e uma pessoa está dividindo contigo as receitas, as despesas da família, irmãos, é justo que você divida com ela aqueles trabalhos que você pensa que são dela. Então, a responsabilidade de manter uma casa em ordem é de quem está em casa mais tempo, gente. Você ficou em casa mais tempo, você tem que manter a casa em ordem. A gente não pode mais viver aquele processo do cheguei e começa a jogar tudo. Joga a camisa para um lado, joga sapato na televisão, joga não sei o que do outro lado. Não, não. Se a sua esposa está trabalhando fora, varão, você deve ajudá-la, dentro daquilo que você puder fazer. Pastor, eu faço comida muito mal, então você vai ajudar não fazendo comida. Ou aprendendo a fazer comida, mas essa não é a questão. Mas você precisa ajudar. Se a sua esposa trabalha fora, pastor, mas meu marido não me ajuda. Irmã, você tem uma opção a fazer. Você pode deixar de trabalhar fora e falar para ele, a responsabilidade de sustentar é sua, como você não me dá, como você não trabalha, como você não divide o trabalho comigo, então a partir de agora eu vou fazer aquilo que você entende que é somente minha responsabilidade. Faz isso, ele não vai querer. Fica tranquilo. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que é responsabilidade de quem está em casa. Manter um ambiente organizado, manter um ambiente limpo. Pastor, marido e mulher trabalham fora. Tem 2 filhos desse tamanho dentro de casa. Irmão, se você é filho, se você é cristão,
Você tem que ajudar seus pais. Não é porque eu estou falando isso. Não é porque eu estou falando isso, não. É porque Jesus ensina que você deve ser submisso aos seus pais. Quando você fizer aquilo ali, não pensa que você está fazendo, lavando louça, e porque seu pai ou sua mãe. Não, pensa que você está lavando o prato para Jesus. Você está lavando um talher para Jesus. Você está mantendo o quarto organizado para Jesus. Porque quando você faz isso, você dá testemunho de Jesus. Quando seu pai não crente olhar para isso, vai falar assim, por que você está fazendo isso? Você responde para ele, Jesus me ensinou. Eu faço porque Jesus me ensinou assim. Se você fizer isso, você vai fazer igual o primeiro exemplo aqui está falando de Pedro com a mulher. Você vai abrir a mente do seu pai cristão, não crente, vai falar assim, esse Jesus é bom mesmo, porque eu dei cintada, chinelada, botei de castigo, tirei o telefone e não resolveu. Esse Jesus foi lá e falou e resolveu. Você vai abrir o coração dessa pessoa para Jesus, porque é o seu testemunho de vida. Irmãos, vivemos num mundo diferente do mundo que vivíamos no passado. Por isso, devemos agir com os mesmos princípios que a Bíblia sempre nos ensinou, mas devemos adequar sempre o nosso comportamento para que nós possamos atender melhor um ao outro dentro da nossa casa. Amém? Falta um pedacinho. Termina ou continua? Continua? Então tá bom. Irmãs, no passado, quando um homem ia se casar com uma mulher, funcionava assim. Ele chegava, escolhia uma esposa, não precisava nem conversar com ela. Conversava com o pai dela, isso é o passado bíblico. Falava com o pai dela, assinava o contrato de noivado. Noivado na Bíblia já é um contrato. Para você desmanchar um noivado, você tem que divorciar, na Bíblia. Assinava o contrato de noivado e ia preparar lugar. Quando ele terminava de preparar o lugar, ele vinha e buscava a noiva. Lembra da linguagem que Jesus usa para vir buscar a igreja? É exatamente a mesma. Era assim que se fazia. Hoje em dia é assim? Não. Hoje, a irmã que vai se casar com um varão, é ela que escolhe. A sua neta, a sua filha, seu filho, seu neto, que vão se casar, ouve isso que você precisa orientar eles. São eles quem escolhem. Ninguém chega e fala assim, olha, assina um contrato e eles casam à revelia. Eles escolhem. Olhem para a nossa sociedade. Olha quanto machão, fortão, batedor de mulher, brigador, que está aí na rua, brigando, arrumando confusão com todo mundo, se aproxima e quer casar com a sua filha, com a sua neta, com a sua bisneta, com você. Você, irmã, olha o comportamento dessa pessoa. Você não precisa casar, você não pode casar achando assim, quando casar tudo vai mudar. Casamento não é varinha de condão. Não muda a vida das pessoas. Se a pessoa se comporta dessa forma, não gosta de trabalhar, não gosta de Jesus, não gosta de crescer profissionalmente, é agressivo antes do casamento, ele não vai se tornar o príncipe encantado depois do casamento. Então você precisa observar isso antes. Por quê? Irmãos, porque se você entrar num casamento nocivo, se você entrar numa relação nociva, ainda que você diga assim, pastor, mas se ele me fizer isso, a Bíblia me garante o direito de divorciar. É verdade. Mas só quem passou pelo divórcio sabe qual é a dor de passar por um divórcio. Se você conhece uma pessoa que se divorciou, às vezes você vê a pessoa rindo, a pessoa brincando, a pessoa conversando, falando, você não sabe a dor que aquela pessoa passou. Você precisa respeitar essa dor. Se você conhece uma pessoa que foi abandonada, foi deixada, você não sabe a dor que aquela pessoa passou. Você que está nessa posição, solteiros, observem as pessoas com quem vocês irão se relacionar. Não escolham casar-se com pessoas por carência emocional,
por carência afetiva, isso não vai levar você para um lugar bom. Pelo contrário, se o relacionamento de alguma forma se tornou abusivo, se a pessoa que se relaciona com você manipula palavras a ponto de colocar você para baixo, irmão, ela já deu todos os sinais que ela precisa dar para que você não constitua família com ela. Então tome uma decisão no Senhor, porque depois que você está no casamento, pastor, o Senhor pode refazer todas as coisas, eu concordo com você, é verdade, mas se você pode evitar passar por um momento difícil, por que evitar? Previna, observe. O que eu entendo, o que o apóstolo Pedro está dizendo para nós nessa manhã, é que toda essa formação, toda essa constituição de família, ela é de fato de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor nos chamou para isso, mas ela foi profundamente afetada pela ação do pecado. Então nós que vivemos dentro desse tempo, vivemos nos nossos dias, precisamos observar, e observando, de acordo com a vontade de Deus, possamos tomar decisões sábias, decisões bíblicas, decisões que glorifiquem o nome do nosso Deus, porque essas decisões são a garantia que temos de que teremos uma vida mais tranquila, porque aquele que obedece a Deus em qualquer área que seja, é a pessoa que colhe também bênçãos vindas da parte do Senhor.